Olá, sejam bem-vindos ao Urgência Cast, um podcast multidisciplinar sobre urgência e trauma. Hoje a gente trouxe a nossa farmacêutica para falar sobre o atendimento e a atuação da profissão no pronto-socorro. Oi, gente. Meu nome é Hilary, eu sou farmacêutica, eu sou R2 do programa de urgência e trauma. Oi, gente, eu sou a Ana Paula, eu sou R1 do programa... Ah, brincadeira! Não sou R1, não. Eu sou a Ana Paula, eu sou coordenadora do programa de urgência e trauma. Hoje, nesse podcast, eu sou o par da Hilary. E para começar o nosso bate-papo, eu vou começar perguntando, Hilary, quais são as dificuldades que o farmacêutico clínico tem na urgência? Bom, primeiramente, já iniciando ali nos desafios, a gente vê um contexto que as pessoas, a própria população e os nossos colegas de trabalho de outras profissões da área da saúde não entendem o que é o farmacêutico clínico e o que ele faz. Então, quais são suas atribuições, como ele atua como farmacêutico clínico mesmo. E aí, quando a gente fala de um farmacêutico clínico dentro da urgência, a gente surge, mais dúvidas ainda sobre essa profissão. Nós não somos reconhecidos dentro da unidade como um profissional ativo da equipe multiprofissional e, na verdade, esse contexto é porque quando se fala de um farmacêutico clínico, as pessoas que conhecem a profissão já colocam que ela está ligada ali à terapia intensiva, à unidade de terapia intensiva e não aos outros setores do hospital. E, na verdade, o farmacêutico clínico é uma vertente da profissão farmacêutica. É uma especialização onde envolve o cuidado ao paciente, ao uso racional de medicamentos, Nosso objetivo é promover esse uso racional de medicamentos, a otimização da farmacoterapia, a promoção de saúde e prevenção de doenças. As intervenções farmacêuticas, realizadas em qualquer unidade, está baseado nessa otimização da farmacoterapia e na individualização da terapêutica. Então, a gente vai levar todos os contextos que envolvem aquele paciente, contextos clínicos e também contextos culturais e os determinantes sociais. Por que a gente vai envolver o contexto cultural? Preciso ver quais são as crenças que aquele paciente tem, aqueles familiares têm. E os determinantes sociais também, porque eu preciso de uma adesão correta ao tratamento. Ali, pensando em hospital, eu consigo manter aquela adesão, mas eu preciso já pensar no processo de alta daquele paciente. Onde ele está se encaixando dentro da rede de atenção à saúde? Ele tem um fácil acesso a essa rede? Como que a gente vai conseguir promover o uso racional de medicamento para ele? Também promover ao acesso àqueles medicamentos. Será que o medicamento que ele está saindo ali prescrito na alta, ele tem acesso? Está disponível na rede? Ele consegue, ou, por exemplo, na farmácia de medicamentos especializados? Será que ele vai comprar? Será que ele tem condições de comprar? Então, o farmacêutico, nesse processo, tem uma grande importância. Só lembrando aqui, já aproveitando esse espaço, que o farmacêutico clínico ele não se encontra somente em unidades hospitalares. Ele pode estar dentro de drogarias, dentro do ambulatório, dentro do postinho, do SF. Ele pode estar em vários âmbitos, como consultório farmacêutico. E dentro do hospital ele não está somente na UTI. Ele está em todas as clínicas que forem disponíveis ali para ele. Principalmente a urgência e trauma. Sabe, Pedro, eu fiquei pensando no que você perguntou para a Hilary, e sim, eu não sou a farmacêutica, mas sendo coordenadora do programa, o programa existe desde 2014, e aí eu sinto assim, quando eu olho para as 4 profissões, a farmácia, especificamente, bem no comecinho da residência, a dificuldade era o profissional farmacêutico, por exemplo, a Hilary hoje, reconhecer a importância da farmácia clínica e se reconhecer como profissional dentro da urgência, no caso, a urgência porque é a nossa realidade, mas qualquer âmbito hospitalar, sendo ele farmacêutico na farmácia clínica. Então, ele tinha muita dificuldade de se reconhecer profissional, porque é um pouco diferente do muito que ele aprende lá na graduação, porque a Hilary fez uma colocação que eu acho que é bastante esclarecedora para quem está ouvindo a gente, é uma especialidade da farmácia. Então, no início era o profissional que tinha essa dificuldade. Com o passar dos anos e o próprio profissional foi se empoderando e se apossando desse conhecimento, então ele foi se fortalecendo.
Então, eu não percebo mais essa fragilidade no profissional. Não tenho essa fragilidade na Hillary, não tem no residente que veio antes da Hillary, sabe? Já faz algum tempo que não tem nesse profissional. Hoje, o nosso desafio, do ponto de vista da coordenação, é o olhar de outros profissionais, reconhecer o farmacêutico como muito importante, imprescindível no hospital ou na equipe multi, e o próprio hospital reconhecer a importante contratação de farmacêutico clínico. Então, ele precisa ser especificamente clínico. Não dá para fazer as duas coisas, sabe? Pegando esse gancho que a Ana falou, um outro desafio que eu vejo como residente é que a emergência, né, e a semi-intensiva, como as meninas já falaram em outros podcasts, é um local de um paciente muito crítico, que tem diversas patologias, diversas idades, né, uma faixa etária assim, bem ampla, na verdade. Temos casos cirúrgicos, casos de queimados. Então, o profissional que atua nessa área, nesse ambiente, ele precisa resgatar conhecimentos dentro da farmacologia que são, assim, muito realmente específicos. Então, a gente precisa se atualizar a todo momento seguindo os estudos, novas diretrizes. E aí entra o desafio, né? Além de ter que resgatar tanto conhecimento tão amplo, né? Já que a gente está falando de medicamentos e nós falamos de muitos medicamentos, muitas classes, a dificuldade de encontrar estudos específicos para esse profissional farmacêutico clínico no ambiente de urgência, né? Na medicina de emergência. Então, na verdade, há necessidade de aumentar esses estudos aí para facilitar a nossa vida. E continuando o nosso papo, existe diferença entre o farmacêutico hospitalar e o farmacêutico clínico? Bom, essa é uma pergunta bem interessante, né? Quando fala farmacêutico clínico, as pessoas que acham que conhecem, acham que é aquele farmacêutico que está lá dentro da central ou das satélites ali dentro do hospital. E, na verdade, é uma diferença, sim. São duas especializações diferentes dentro da profissão farmacêutica. O farmacêutico hospitalar vai ter um olhar voltado ao medicamento, que dentro da farmácia nós chamamos de assistência farmacêutica. Então, é aquele olhar voltado especificamente para o medicamento. Desde a sua aquisição até a chegada daquele medicamento, o armazenamento, a distribuição, que é a dispensação daquele medicamento, e até o descarte do próprio medicamento. Então, é tudo voltado para o ciclo do medicamento. Já o farmacêutico clínico, que é outra especialidade da farmácia, é voltado para o paciente, para o atendimento beira-leito, para a conversa realmente, que é o que a gente chama de atenção farmacêutica. E aí, o medicamento, onde fica? O medicamento, nós, farmacêuticos clínicos, utilizamos como uma ferramenta para gerar saúde para aquele meu paciente. Então, ele é apenas um gancho do que a gente maneja todos os dias, do que a gente sabe, para gerar saúde. Eu queria contar, assim, é absolutamente diferente, né? Quando a gente escreveu, a gente escreve uma coisa que chama perfil do egresso. Então, antes da residência existir, eu costumo dizer que antes da residência existir palpável, a residência que vocês fazem hoje, ela existiu na nossa cabeça, porque a gente precisou planejar e organizar, e no nosso coração. Então, quando ela ainda existia na minha cabeça e no meu coração, o farmacêutico que a gente planejou lá, o farmacêutico que a gente queria lá, era o farmacêutico clínico, porque ele é o diferencial, sabe? Sim. E aí, então, a gente entende essa diferença porque no plano ele já estava lá. Quando eu olho para os anos que a residência tem e para vocês saindo do programa de residência, para mim é importantíssimo que ele se encontre como farmacêutico clínico, como eu disse, atue como farmacêutico clínico, e isso é o diferencial quando ele sair. Então, isso abre muitas portas, porque o farmacêutico ele já é. A graduação certificou isso. E quando ele sai da especialização, ele é um farmacêutico clínico especialista em urgência e trauma, no caso deste programa, né? Então, abre muitas portas. Essa é a história dos nossos ex-residentes. Mostram muitas portas muito lindas abertas que a própria farmácia clínica abriu de atuação. Então, é absolutamente diferente. E, para mim, como coordenador de programa, imprescindível que ele faça isso para ter um sucesso profissional. É o caminho que a Hillary está trilhando. E, continuando a nossa conversa, como é ser farmacêutica? Continuando nossa conversa,
como é ser farmacêutica numa equipe de residência de urgência? Como que é a sua atuação lá? Bom, primeiramente, como outras profissões comentaram aqui no Pod, a gente tem muito contato com os outros profissionais. Então, o interessante da residência é isso, a troca de saberes. Então, eu, como farmacêutica, vou lá e converso com a nutricionista sobre uma dosagem de droga vasoativa, onde ainda tem alimentação ali por sonda sendo infundida, será que a gente pode suspender ou não? Não só isso, interações medicamento-alimento, que acontecem muito, então eu discuto bastante com a equipe da nutrição, o fisioterapeuta em relação a bloqueadores neuromusculares, sedação, broncodilatadores, né, que a gente ajuda ali a auxiliar na conversa com o prescritor. A enfermagem, nossa, nos ajuda muito com sinais clínicos ali, sinais vitais, e nossa conversa sempre é muito grande com a equipe da enfermagem, porque são eles que fazem a infusão de medicamentos e a administração dessas drogas, né? Então, quando a gente fala de incompatibilidade, de interação, de aprazamento, que é o horário que vai ser feito aquela droga, conversamos muito com a enfermagem, e também os médicos, né, que são os principais, que é o que faz tudo acontecer, então são as sugestões aí. Como já disse durante toda a nossa conversa, a emergência tem diversos quadros clínicos, né? Quadros agudos, quadros crônicos que são agudizados, e aí a gente tem diversas intervenções também relacionadas a isso. Como já dito, o pronto-socorro tem uma sala de emergência, onde a gente atua. Tem uma sala de emergência, uma semi-intensiva, o trauma, e tem o que a gente chama de clínica médica, mas tudo isso a gente chama dentro da rede de atenção, ali, a rede de urgência, de leitos de retaguarda. Então, nós também atuamos ali. Dentro da semi-intensiva e da sala, nós participamos da visita multiprofissional. E ali nós aplicamos o Fast Hug Maidens, que é um mnemônico que faz nos lembrar ali o que a gente precisa olhar para aquele paciente crítico, né? O que a gente precisa atuar. Então, a gente olha para a alimentação, se aquele paciente está recebendo alimentação, se é por sonda ou não, quais são os horários que ele está recebendo essa alimentação, porque pode haver interação medicamento e nutrição. Se ele está em jejum, será que tem alguma coisa que possa substituir esse aporte calórico? Nós olhamos também para a analgesia, qual é o analgésico que está sendo utilizado, se é um opioide ou não, se a gente pode otimizar para uma droga, né, menos tóxica ou menos que cause menos dependência, ou também olhar ali junto com a fisioterapia e com a enfermagem, se esse paciente está com dor, se ele está precisando daquela droga também. Em alguns casos ele nem está prescrito. Também olhamos a sedação, qual o nível de sedação que a gente quer atingir, se a gente quer deixar esse paciente bem sedado ou se é somente uma ansiedade, se é só um ansiolítico. Olhamos se tem profilaxia de tromboembolismo, e aí nós, como farmacêuticos, atuamos bem em relação à função renal, olhamos também sangramentos, cada histórico, né? Nós temos que, como já disse, individualizar para o paciente. Olhamos se a cabeceira está elevada, que tem todo um contexto, prevenção de úlceras por estresse, controle glicêmico, conciliação medicamentosa, que eu vou comentar um pouquinho, os antimicrobianos, que eu acho que quando fala de farmacêutico clínico todo mundo já lembra do antimicrobiano, eu pego no pé mesmo de todo mundo, acho que da equipe multiprofissional inteira. Quando que a gente vai entrar, qual é a necessidade, qual é a classe, se é empírico, como que a gente vai fazer, já colheu cultura, não colheu, hemocultura, como que tá, se teve febre, se não teve, associar os exames laboratoriais, e aí quando sai o resultado dessas culturas, como a gente vai fazer o manejo, né, desse antimicrobiano para deixar o específico que está sensível, que a bactéria está sensível, para não causar mais resistência, né, que todo mundo aí agora está ouvindo falar. A gente também vê indicação de medicamentos, né, às vezes, como eu disse, da dor. É indicado algum medicamento para manejar essa dor, ou medicamento para otimizar a terapia antihipertensiva. Olhamos para a dose, né? Como eu disse, o farmacêutico trabalha com individualização. Então, a dose específica para aquele paciente, para correção de função renal, para que não haja mais toxicidade para aquele indivíduo.
Nós olhamos também as datas, né? Por exemplo, a gente tem um esquema de antimicrobiano e é ali para 7 dias. Então, muitas vezes passa batido ali no cotidiano e o antimicrobiano já está mais do que é necessário, né? Então, a gente tem que fazer o manejo dessas drogas. Falando de conciliação medicamentosa, é onde a gente também une a interação medicamentosa, que eu pego bastante em relação a isso. Nós temos que fazer esse processo durante toda a internação. Então, desde o processo de admissão, que aí é o que a gente fala do pronto-socorro. Então, nós somos a porta de entrada desses pacientes, é onde deve acontecer a conciliação medicamentosa. Depois, na transição de cuidado, então, se aquele paciente vai sair do pronto-socorro e for para uma clínica médica ou para uma cirúrgica, eu preciso fazer novamente esse processo, que aí a gente já chama de reconciliação medicamentosa, para adequar todos aqueles medicamentos, aquela terapia, e depois no processo de alta, porque esse paciente vai sair dali com uma prescrição. E às vezes ele une aquela prescrição à receita que ele tem em casa lá da UBS. E aí, o que ele vai tomar? Como ele fica dentro disso? E aí, o que o farmacêutico faz? A conciliação medicamentosa é basicamente uma lista. A gente pega uma lista dos medicamentos que ele tomava lá em casa, as patologias que ele tinha, as doses, a posologia, onde ele pega aquele medicamento, para entender como ele está inserido dentro da rede. E depois vamos fazer uma comparação dessa lista com o que está prescrito para ele dentro do hospital. Então, vou comparar se tudo que está prescrito para ele no hospital está abrangendo todas as patologias que ele já tinha prévia. E aí, se não tiver, a gente discute com os médicos e tudo mais para ver a necessidade, se há necessidade de inserir ou não, ou de trocar, enfim, de corrigir dose, corrigir posologia. Além disso, né, dessa correção ali, nós conversamos muito com contato direto com o paciente, com o familiar. Então, ali a gente pega bastante questão que pode levar a melhorar a adesão ao tratamento, né, a levar o uso racional do medicamento. Então, às vezes, um medicamento que ele está tomando uma posologia totalmente equivocada, que não vai ter a melhor eficácia, e aí a gente tenta conversar com os familiares para mudar isso dentro ali do ambiente hospitalar. Muitas vezes também uma droga que ele não está conseguindo ter acesso, né, um medicamento que ele não tem acesso, e às vezes tem numa farmácia de medicamentos especializados, então a gente já conversa com o prescritor para entrar com o processo e ele conseguir esse medicamento, ou às vezes alguém em algum momento da vida prescreveu para ele um medicamento que ele precisava comprar, que não tem no sistema de saúde, e aí ele não está comprando, então ele não está fazendo uso, é ilusório aquilo. E a gente tenta conversar com o prescritor para ver o que a gente pode melhorar nessa terapia dele. Então, tudo isso a gente vai repetindo dentro da internação e no momento de alta hospitalar, a gente junta aquilo que ele falou, tudo aquilo que foi prescrito para ele, com o que ele vai sair. E a gente explica para ele o que ele vai tomar realmente, dentro daquela prescrição, o que ele vai fazer uso, aonde ele vai conseguir aqueles medicamentos e tenta fazer a transição de cuidado, né? E, além de tudo isso da farmácia clínica, que é um pouquinho só resumindo, nós temos a farmácia hospitalar, né? Dentro da urgência, nós, farmacêuticos, também ficamos auxiliando na farmácia hospitalar. Então, lá nós fazemos processos de busca ativa de reações adversas a medicamentos e auxiliamos todo naquele processo de assistência ao medicamento que a gente já comentou. E eu acho que esse é um diferencial do residente farmacêutico de urgência, que trabalha tanto a especialidade da farmácia hospitalar como a clínica. É isso. Pedro, eu fiquei te ouvindo, e aí, assim, eu não sei o que é ser um residente farmacêutico, né, na urgência, mas eu sei o que é ter um residente farmacêutico na urgência. E aí, ouvindo tudo isso que a Hilary contou, olha só, me fez pensar que ter um farmacêutico no programa de residência me faz, enquanto profissional enfermeira, mas nos faz, enquanto cada um na sua profissão, sermos nós mesmos na nossa profissão, porque a gente tem um farmacêutico para resolver aquela questão, sim, ou para ser a nossa dúvida, sabe? Sim. Então, a gente não fica mais preocupado com toxicidade. Eu não preciso saber tudo aquilo, porque a gente tem o farmacêutico para poder consultar. Quando a gente vai aprazar, e eu tenho dúvidas sobre a interação medicamentosa, a gente tem a farmacêutica do ladinho ali para poder consultar. E a farmacêutica na visita médica, ali juntinho, é o diferencial, é o que faz a coisa acontecer.
de fato, ter o farmacêutico no programa faz cada um fazer sua profissão de uma forma mais fluida, mais solta, mas principalmente mais segura. Eu entendo que é o profissional farmacêutico que traz essa segurança no contexto medicamentoso. Quando a gente fala assim, é ele sempre que vai dizer pra gente, aí pode, agora não, já deu a dose, um pouco mais pra lá, sabe? Ele vai direcionando nesse contexto. Quando está preparado, quando está formado, quando tem a segurança que a gente vê ele caminhando para esse norte. É isso. Meninas, não tem mais questões relacionadas à farmácia, mas chegou uma questão aqui agora que é para a Ana, né? Como é, Ana, para você olhar para tantas turmas que já entrou, já passou pela residência e ver que a gente está no 5º simpósio e como foi as dificuldades até chegar aqui. A gente sabe que teve um ano que não teve por conta da pandemia, não começou desde o primeiro ano. Como é para você olhar para essa evolução? Eu vou matar vocês fazendo uma pergunta assim, muito difícil essa pergunta. Então, assim, no primeiro ano não teve, no primeiro ano a gente estava aprendendo a ser residente ainda. No segundo ano, a partir do segundo ano, a gente já fez o simpósio e ele tinha a cara que podia ter naquele segundo ano. E sim, teve um momento que também não, e aí foi a pandemia, porque estávamos todos 100% inseridos na assistência, sabe? Eu entendo assim, Pedro, os simpósios, bem como as turmas, eu vou chamar assim, né? As turmas, eles têm características próprias. Então, o simpósio tem a cara que aquela turminha tem o envolvimento que aquela turma de residentes tem a intensidade que aquela turma de residentes tem. A única característica que é a mesma do primeiro simpósio à última sou eu, que estou sempre lá, sabe assim? E algumas exigências mínimas que eu faço para vocês. Mas o simpósio é um espaço muito livre para vocês criarem, para vocês trazerem os temas. Então, ele tem a cara desse combo R1 e R2 2022, sabe? Entendi. Assim? Nenhum outro foi igual a esse e nenhum outro será igual a esse. Eu penso que o simpósio, ele só é uma amostra bem pequena da intensidade e da profundidade que a residência é nas nossas vidas. Na de vocês, que são residentes, e na minha, que escolhi coordenar vocês. Vou ficar até quando puder, sabe assim? Pergunta difícil essa, eu achei. Bom, em nome de todos os residentes, a gente quer agradecer vocês, especialmente agora. Obrigada. Deixar um espaço para falar que obrigado pelo seu sim. Como você disse, 2014 começou a residência, mas para começar em 2014 eu acredito que foi um trabalho bem árduo antes, né? Em sonhar como ser, sonhar as pessoas que vai ser. E eu acredito que quando você sonhou, quando você pensou, você não imaginava a amplitude que talvez poderia tomar, que cada um tem seu jeito, que você precisaria se inserir, né? Uma vez você comentou com a gente que no começo você só ia com um pé, mas não dá pra ir com um pé. Não. Tem que ir com o corpo inteiro, tem que ir com a alma, tem que ir com a família, tem que ir com todo mundo. E a gente tá aqui pra te agradecer. Eu, Pedro, venho em nome de todos os residentes que já passaram por você, que já te abraçaram, já sentiram o seu carinho. Agradecer pelo seu sim, pela integridade que você é, que você não se entrega por partes, você se entrega inteira, e eu acho que é isso que faz a gente acontecer, e a gente tá aqui. Obrigado, tá bom? Obrigada. Não Gente, eu só queria fazer um convite, tá? Façam a residência, especificamente urgência, não, mas tá aí o meu convite. Se precisarem, né, se alguém tiver interesse na área, estarei aberta para perguntas e explicar mais alguns detalhes que não deram para falar aqui no podcast do que é o farmacêutico dentro desse ambiente. E para vocês que assistiram, ficaram com a gente até agora, curtam esse vídeo, compartilhem com o pessoal e venham para o nosso simpósio, que acredito que vai trazer muito conhecimento na bagagem de vocês, tá bom? Tchau, tchau e obrigado.